Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Hoje, 11 de agosto de 2023, nessa sexta-feira, dia de Santa Clara, que aqui nos diz: Clara, que nasceu em 1193 e morreu em 1253, seguiu em todos os passos de Jesus Cristo, que por nós se fez pobre. Fiel discípula de São Francisco, fundou com ele a segunda ordem, Clarissas. Exerceu seu munus de guia e mãe, esperando-se em dirigir a outras, mais por virtude e santidade de vida do que por ofício, a fim de que as irmãs lhe obedecessem mais por amor do que por temor. Soube transformar seus longos anos de enfermidade em apostolado do sofrimento. Auriu de sua fé eucarística uma força extraordinária que a tornou destemida. Que Santa Clara possa interceder por todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus 16, de 24 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do Pai, com os seus irmãos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, irmãos e irmãs unidos na fé, viu? Nós aqui abrimos o nosso coração para que Deus possa iluminar, guiar e nos fortalecer sempre na nossa vida de oração, pedindo a Deus que pela intercessão de Santa Clara possamos caminhar ao encontro da santidade e da bênção de Deus. Uma pintora chamada Frida Kahlo, que nasceu em 1907 e morreu em 1954, dizia: Pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. Essa pintora mexicana: pinto a mim mesmo porque sou sozinha e sou o assunto que entendo melhor. Todos nós vamos buscando entender quem nós somos e procurando um encontro com Deus. A nossa vida, a nossa história, a nossa conduta e a nossa motivação oracional de atentos à palavra de Deus é porque nós queremos, através da oração e da escuta da palavra de Deus, alimentando com a Eucaristia, a gente quer aprender a viver, né? A gente não nasce sabendo viver, né? A gente quer aprender a viver, a gente quer acertar, a gente quer ser aprovados por Deus, a gente quer um espaço nesse mundo, a gente quer construir uma história, e por isso nós vamos escolhendo. Na medida que a gente consegue, a gente vai se abrindo e escolhendo seguir os mesmos passos de Jesus, aprender a ter a mesma consciência de Jesus. Viu? É aquilo que o Padre Zezinho canta numa música. Um dia uma criança me parou, chegou caneta e papel na sua mão e olhou para mim e perguntou: o que é preciso para ser feliz? E ele respondeu: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, falar como Jesus falou, sentir o que Jesus sentiu. Em outras palavras, se a gente vai se aproximando de Jesus, a gente vai descobrindo isso. Só que para isso exige o discernimento, exige o seguimento, né? Uma das reflexões muito importantes é seguir Jesus. E o Evangelho de hoje vai nos levar a esta realidade: seguir Jesus Cristo. Abrir o nosso coração para que nós, atentos à palavra de Deus, a gente consiga segui-lo. Olhar para Ele e ver a prédica e a prática dele diante do contexto da vida que nós temos, diante das oportunidades que nós temos. O Evangelho de hoje
começa dizendo, naquele tempo. Então há um tempo e é aquele tempo da época de Jesus. Então começamos a dizer, naquele tempo Jesus disse aos discípulos. Jesus não está dizendo para uma multidão, não está falando com o fariseu, Jesus está falando para quem está o seguindo. Então Jesus agora ele se dirige e fala alguma coisa para os seus discípulos, que somos cada um de nós. E aí ele começa, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Começa a primeira regra, a primeira exigência, renunciar a si mesmo. Em outras palavras, se eu quero seguir Jesus, eu tenho que parar de pensar em mim. Eu não posso ser a prioridade. A minha vontade, o meu desejo, o meu querer não pode ser a prioridade. Então a gente vai percebendo isso, de que seguir Jesus é o primeiro critério, renunciar a si mesmo. Jesus é a prioridade. A palavra de Jesus é a prioridade. A vontade de Jesus é a prioridade e não a minha vontade. Não o que eu quero, o que eu desejo, o que me agrada e desagrada. Então, o primeiro critério para seguir Jesus, renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz e segui-lo. Assumir a cruz é assumir aquilo que é o peso da vida, né? Assumir a cruz é assumir as consequências das opções que eu faço. As consequências das escolhas que eu faço. O preço que se paga por ter fé. O preço que se paga por ter fé, por querer rezar. Há momentos em que eu queria era passear domingo, mas a minha fé me obriga a estar em casa e celebrar a Eucaristia para os meus paroquianos. Há momentos em que eu não quero fazer certas coisas. Então, assumir a cruz é assumir o peso de estar aqui, o peso de existir, o peso de ter fé, o peso de seguir Jesus Cristo e seguir Jesus. Não ir à frente ao lado, ir atrás. Quer dizer, Jesus fez um caminho e eu vou fazendo o mesmo caminho. E aí continua o Evangelho de forma muito clara. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E aí vem a grande pergunta da vida, né? Talvez essa é uma das perguntas mais interessantes e uma das mais profundas. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida, né? O que adianta lutar a vida toda para ter coisas e perder a própria vida? O que adianta tanta coisa se a gente perde a própria vida, né? É o artista que conseguiu tudo aquilo que queria. É bonito, é jovem, é famoso, é poderoso, tem saúde e desiste da vida. Ou o jovem que tem tudo aquilo que todo mundo quer, né? É rico, bonito, saudável, pode ter tudo aquilo que quer e desiste da vida. Então, o que adianta ter o mundo inteiro se você perde a própria vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Você seria capaz de morrer por quem? Por quem você seria capaz de doar a sua vida? Por quem você seria capaz de entregar a sua vida? Viu? Por isso, a gente se abre ao coração de Deus, pedindo a Deus sempre que abençoe e ilumine a todos nós. E é a grande pergunta, né? Quer dizer, eu quero vida, mas o que adianta ganhar o mundo inteiro se eu perco a minha própria vida? Viu? E aí vem Jesus, agora Jesus fala dele, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Agora Jesus fala do juízo final, do acerto de conta. Viu? Encontrar-se com Jesus no fim da vida significa que Jesus oferecerá a cada um segundo a sua conduta. A sua conduta. E aí a gente sempre se pergunta, qual que é a minha conduta? Qual o meu modo de agir? Eu quero seguir Jesus Cristo, mas eu sou capaz de renunciar a si mesmo? O que a gente observa? Não. O que a gente observa, às vezes, é aproveitar da estrutura da igreja, aproveitar do Evangelho para a gente se satisfazer, para a gente encontrar espaço, para a gente ter fama, ter poder, ter riqueza. A gente aproveita de Deus para a gente ter um espaço na sociedade. Eu não quero assumir a minha cruz, porque eu não quero me comprometer, não quero tomar decisões.
A igreja, existe uma grande crise na igreja por falta de autoridade dos padres, por falta de exemplo, por covardia, viu? Por falta de competência. E, como dizia a mãe de um padre, mãe, por que tem crise na igreja? E ela respondeu, como senhora analfabeta de fé, porque manca Dio, solo questo. Em outras palavras, porque manca Deus, falta Deus. Só isso. A crise porque falta Deus. A crise porque falta oração. A crise porque a minha vontade é mais importante do que a vontade de Deus. Por isso, o que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a própria vida? Que Deus abençoe e ilumine a todos nós e que a gente permaneça pensando nessa frase. O que eu daria a minha vida, por qual causa, por quem? Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço. Até mais.